galera do segundo ano, reforçando o assunto sobre as plantas pteridófitas. A página é a 384, tá? Características gerais das pteridófitas. Batendo novamente, para que vocês não confundam características briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Tá bom, galera? Então, as pteridófitas, elas são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores. Esses vasos eu falei para você na aula anterior, que é chamado de xilema e floema, tá, galera? E não possuem semente. As pteridófitas possuem tecidos especializados, apresentando sistema dérmico, vascular e o fundamental, tá? Diferente das plantas, claro, briófitas, né? As pteridófitas apresentam estruturas como raízes, caules e folhas, tá? Além de você estar dando uma lida aí no seu módulo, pegando essa videoaula, galera, mas vai fazendo anotações dessas características, separando, tá, galera? Faz um quadradinho, separa aí as características. Essa é a da pteridófita, vimos da briófita, tá? Agora só reforçando aí pteridófita. A característica evolutiva das pteridófitas, elas são um grupo vegetal com características peculiares. Surgiu a partir do Siluriano, tá? Já falei na aula passada. Ocupa a região de transição, água e a terra. Tá? Evoluíram a partir de pteridófitas semelhantes a clorofíceos. Beleza? A estrutura dessas pteridófitas, a estrutura corporal, galera. Se eu perguntar no teste qual é a estrutura corporal da planta pteridófita, você vai colocar lá que ela possui caule, raízes e folhas. Tá, galera? Essa aí é a estrutura corporal dessas plantas, dessas maravilhosas plantas pteridófitas. Possui corpo organizado em caule, raiz e folhas. O caule é uma estrutura que sustenta as folhas, tá? E faz o transporte da seiva através dos tecidos condutores pela planta. Tecidos condutores, xilema e, tá, galera, floema. Em muitas samambaias, um exemplo aí, galera, de pteridófitas, as samambaias, tá? Cresce subterrâneo, paralelo à superfície do solo. Característica, né, mais? Elas são plantas criptogamas, porque nós sabemos que temos plantas criptogamas e fenerogamas. Não esqueça que a pteridófitas ela é criptogamas. Apresenta estrutura produtores de gametas pouco visíveis. Tá aí, uma anotação para vocês fazerem, né? Apresentam estruturas produtoras de gametas pouco visíveis. Gametas, sabemos que são gametas masculinos e gametas femininos, tá? Vamos lá para as características e adaptações terrestres, né? É um grupo de plantas que apresentam vasos condutores, marca também. Já é possível se observar xilema e floema, né? Duas estruturas responsáveis pelo transporte de substâncias interior, tá, galera? De substâncias no interior da planta. Nós temos aí as pteridófitas, tá? O espólito, o esporófito é a geração dominante, tá, galera? E de vida livre, tá? Essa característica dessas plantas, elas se mantêm em todas as demais plantas vasculares, tá? O gametófito das pteridófitas é chamado de prótalo. Se eu perguntar qual o gametófito das pteridófitas, eles vão me dizer que é o prótalo, tá? No interior desse prótalo existe água, né, em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido, né, ou seja, inade, tá, entre aspas, né, ele inade,
em direção à oosfera, fecundando-a. Tá? O que é oosfera, galera? É o gameta feminino da planta, é chamado de oosfera, e o gameta masculino anterozoide. Tá, galera? Então, é necessário para que o anterozoide, né, aí a reprodução das plantas, né, para que o anterozoide se desloque em meio líquido, nadando, entre aspas, em direção à osfera, e aí ocorra a fecundação. Surge então o zigoto, né, galera? Que se desenvolve e forma o embrião, né? Tanto as briófitas como as pteridófitas depende da água para a fecundação. Olha aí, galera, fator determinante, façam uma anotação. Tanto as briófitas como as pteridófitas depende da água para a fecundação. Então, se eu perguntar como ocorre a reprodução das plantas pteridófitas, né, no interior do prótalo, armazena-se água, ou seja, existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide gameta masculino se desloque, né? Ou seja, se deslocar, como eu falei, ele vai ser conduzido nadando, tá, galera? Entre aspas, novamente, em direção ao gameta feminino, que é a oosfera. Ocorre a fecundação, professor, e aí gera o zigoto, né, que se desenvolve formando o embrião. A resposta tem que ser nessa especificidade, tá, galera? A principal característica, né, é que as pteridófitas são plantas que apresentam tecidos especializados na condução de água e nutrientes, certo, galera? E as demais plantas vasculares, elas não dependem da água na reprodução. Foi o que eu falei acima. O professor, depende da água para quê? Ou seja, essa água ela vai fazer com que o anterozoide se desloque. É por isso, né, a importância dessa água armazenada nas plantas pteridófitas. Tá, galera? E as outras plantas não dependem da água na reprodução. Certo, galera? Qualquer dúvida, manda uma mensagem, entra em contato. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre a reprodução das pteridófitas. Reforcei característica das pteridófitas. Tá, galera? Reforcei aí para que não haja dúvida, né, quando for fazer nosso teste, nossa prova, porque as características elas são muito semelhantes uma da outra. Tá? O que difere é xilema, floema, que são vasos condutores de plantas, né? A água, que é essencial na reprodução apenas das pteridófitas. Tá, galera? Etc. Aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.